Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência, sempre bom ter a sua companhia por aqui, né? Sempre uma honra. E bom, pessoal, vamos aqui para a edição dessa quinta-feira, edição de número 132, estamos aqui nesse dia 6 de março. Pois bem, na edição de hoje, pessoal, nós vamos dar aquela passada pelos jogos de ontem, né? Tivemos uma rodada com 8 jogos nessa quarta-feira. Uma rodada boa, alguns jogos bem interessantes. Tivemos grandes atuações individuais nessa quarta-feira. Grandes atuações individuais. Então tem muita coisa pra gente falar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante, ajuda demais aí no nosso engajamento. O algoritmo do YouTube adora, né, quando você deixa o like, então, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vamos lá, né? Roda a vinheta e vamos começar a edição dessa quinta-feira desse programa sensacional. Tô aqui enrolando porque eu esqueci de abrir a vinheta. Agora sim, achei. Roda a vinheta, vai! Beleza então, pessoal. Vamos iniciar a edição de hoje falando sobre o jogo que abriu a rodada dessa quarta-feira, que foi Boston Celtics e Portland Trail Blazers. Esse foi o primeiro jogo da noite. Jogo lá no TD Garden, o Celtics sem Jason Tatum. Tatum teve o seu descanso dos justos, né? Nessa quarta-feira. Deu uma descansada, não jogou. Porzingis também segue fora. Drew Holiday também segue fora. Celtics bastante desfalcado. Teve Jaylen Brown jogando, mas ele não fez uma boa atuação. Foi um jogo bem fraco do Jaylen Brown. Só, em compensação, tiveram dois caras ali que, assim, foram absurdos, né? Se Tatum e Brown não foram bem ontem, o Tatum não jogou e o Brown foi mal, uma outra duplinha do Celtics foi muito bem, que no caso foi a dupla Derrick White e Peyton Pritchard. Ontem os dois combinaram para simplesmente 84 pontos. Exatamente, 84. Foram 41 pontos do Derrick White, com 9 bolas de 3 convertidas, e 43 do Peyton Pritchard, com 10 bolas de 3 convertidas. Pô, assim, surreal, velho. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Quantos times na NBA tem a possibilidade de, em um jogo, ter dois caras que não são estrelas, combinando pra 84 pontos? Quantos times? Cara, não tem. Não tem. Não é que foi o Tatum e o Brown combinando pra 84 pontos. Se fossem os dois, já seria um negócio que, mano, que isso? Dois caras marcando 40 pontos no mesmo jogo? Porra, é essa? É um absurdo. Se fosse os dois, já seria absurdo. Mas no caso é o White e Pritchard. Dois caras que não são estrelas. Dois caras que não são All-Stars. E esse é o nível do elenco do Celtics. Esse é o nível de poder de fogo que esse Celtics tem. E não é que foi contra um time de Zé Ninguém. O Blazers é um bom time. O Blazers é um time de 28 vitórias. É um time que hoje tá na briga por uma vaga no play-in oeste. Então não foi contra um Wizards. Não foi contra um Hornets. Mano, surreal. Surreal. E aí, obviamente, com os dois fazendo isso, entregando esses números bizarros, o Celtics venceu por 128 a 118. Os dois se tornaram a primeira dupla do Celtics na história, né, do Boston Celtics
a marcar mais de 40 pontos cada um no mesmo jogo, né? Também se tornaram a dupla da história da NBA com mais bolas de 3 combinadas em um só jogo, né? Novo recorde. Mano, é absurdo, cara. Foi surreal o que esses dois caras fizeram. E assim, quando eu falo que surpreende porque não são duas estrelas, eu não tô querendo dizer que, são dois caras ruins que meteram esses pontos. Não. São dois caras muito bons. O Pritchard é discutivelmente um dos melhores, se não o melhor reserva da NBA. E o Derrick White, na minha opinião, junto do Holiday, o melhor guard defensivo que a liga tem. Eu acho que só o Holiday tá na frente dele. E tem discussão, tá? Porque nesse momento eu acho que o White é melhor do que o Drew Holiday na parte defensiva. E ofensivamente eu acho o White mais completo do que o Holiday também. Mas aí é minha opinião, cabe discussão. Então não são dois caras ruins, não é isso que eu quero dizer. Mas são dois caras que você não espera que numa noite os dois vão passar dos 40 pontos. Então chama atenção por conta disso. Foi uma noite sensacional, uma vitória enorme aí pro Celtics. 44 vitórias aí do time na temporada, 20 em casa. E ontem com esse temperinho a mais aí dessa duplinha White e Pritchard fazendo coisas de superastros. A última vez, e aí pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que a última vez que eu vi uma dupla passar dos 40 pontos no mesmo jogo, na verdade não, minto, rolou com o Luka e Kyrie, né? O Luka e Kyrie tiveram uma noite dessa também, né? Os dois passaram dos 40. Mas eu ia falar das finais ali de 16, quando o LeBron e o Kyrie, né? Os dois passaram dos 40 no mesmo jogo. Na época, todo mundo ficou maluco. Como assim? Os caras passaram dos 40 no mesmo jogo, tal. Mas eu acho que o Luka e o Kyrie também tiveram uma noite dessa. Kyrie Irving envolvido, né? Nas duas, né? No caso. Mas mesmo assim, cara, é uma coisa raríssima. Uma coisa que raríssimas vezes aconteceu na NBA. E aconteceu com White e Pritchard, que são, na teoria, role players do Boston Celtics. Então isso mostra a força que esse elenco tem. É um elenco absurdo, é um time absurdo e vitória enorme aí pro nosso querido Boston Celtics. Já o Blazers, que foi a vítima aí dos dois, sofreu sua 35ª derrota. O Anthony Simons e o Shannon Sharpe jogaram muito bem, né? Não combinaram para 84 pontos, mas combinaram para 55. Fizeram um ótimo jogo, mas acabou não sendo suficiente. Outro cara que merece destaque é o Jabari Walker, tá? O cara vindo do banco, meteu 6 bolas de 3, 100% de aproveitamento, mas não deu, né? No fim, brilhou, né? O trevo de 3 folhas do Boston Celtics. Que não é um trevo de 4 folhas, né? É um trevo de 3 folhas. Dá uma olhadinha no logo do Celtics aí. Você vai ver isso. Fica aí a curiosidade inútil, né? A curiosidade inútil sobre os Celtics. Tivemos o Celtics ganhando. Na sequência, teve Minnesota vencendo a equipe do Hornets por 125-110. O Hornets teve ali, né, o LaMelo e o Miles Bridges entregando ótimos números, né? O LaMelo, 28 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, jogou muito bem. O Miles Bridges veio para 23 pontos, também jogou muito bem. Só que acabou que o resto do time não ajudou. A defesa do Hornets é uma coisa horrorosa. E aí, apesar deles terem marcado 110 pontos, tomaram 125. McDaniels e Edwards combinaram para quase 60 pontos no jogo. Julius Randle flertou com triple-double, 25 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. E no fim, venceu o Minnesota. 35ª vitória do Minnesota. 47ª derrota do Charlotte Hornets. Hornets aí beirando já 50 derrotas, né? São 23 derrotas em casa pro Hornets. Cara, é aquilo. Mais um ano do LaMelo jogado no lixo. É algo que me deixa triste, sabe? Eu já falei aqui, né? Uma das coisas que me deixa mais triste, assim, como fã de basquete, como fã da NBA,
é ver talento sendo desperdiçado, né? Eu falei recentemente sobre a questão do Kevin Durant, né? Que ele tava meio que sendo desperdiçado ali no Phoenix Suns, porque é um time que não vai dar condições pra ele de brigar por título. E pra mim, caras do nível do Kevin Durant, ele sempre tem que brigar por título. Ele sempre tem que ter pelo menos condições de brigar por título. Então, pra mim, o Durant tá sendo desperdiçado no Phoenix. E o LaMelo tá sendo desperdiçado nesse Hornets, mano. Eu entendo a questão de lealdade, que o cara, pô, que é legal o cara jogar a vida inteira num time só e tal. Eu acho bonito. Eu acho bonito. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o Dirk. O Dirk, pô, é um ídolo máximo do Dallas Mavericks, tem estátua na frente do ginásio, tá no logo ali, né? Tá ali no piso da quadra do Dallas. Ele é uma entidade no Dallas. Mas você não acha meio desperdício ele ter, tipo, ele só teve um título na carreira? Um cara do nível do Dirk. Um cara do nível do Dirk deveria ter, assim, deveria ter um currículo mais recheado, você não acha? Eu acho. Eu acho que um título pra um cara do nível do Dirk é muito pouco. E por que ele ganhou só um título? Porque o Dallas, além de ser um time de um mercado que não é dos maiores, é uma franquia que, na época gerida pelo Mark Cuban, era uma franquia que não fazia grandes investimentos, que não se arriscava. Depois, ali pro fim da gestão Mark Cuban, o Dallas se arriscou, pegou o Kyrie Irving e tal, aí montou um time que foi pras finais, né? Não é à toa, não é coincidência que o Dallas foi pras finais exatamente no momento onde começou a arriscar mais. Lembrando que o Mark Cuban não é mais gerente do Dallas, então ele não tem culpa na troca do Luka Doncic. Nisso aí ele não tem culpa. Nisso ele não tem culpa. Mas ele tem culpa de vários anos do Dirk jogados no lixo. Então às vezes eu fico pensando, pô, o Dirk, se ele tivesse ido para um outro time, eu acho que ele ainda assim seria ídolo no Dallas, porque teria um título lá, teria ganhado e pá. Mas ele poderia, por exemplo, depois de 2011, assim, o que o Dallas fez de relevante até a aposentadoria do Dirk? Nada. E se em 2013, ainda jogando num nível bom, o Dirk tivesse ido para um time mais forte? Né? Se ele tivesse ido para um 2013, deixa eu pensar. Tivesse ido para Miami. Monta um Big Four com Wade, Bosh e LeBron. Né? Tivesse ido para San Antonio, sei lá, jogar com o Tim Duncan. Tô pensando aqui, não tô... Assim, só tô aventando a possibilidade. Entende? E ganhasse mais 2, 3 títulos. Você não acha que o Dirk seria ainda maior do que ele já é? No geral, pro Dallas, óbvio que o fato dele ter jogado a carreira inteira lá torna ele muito maior. Mas na NBA em geral, será que se ele não tivesse mais uns 2 anéis, será que ele, né, não teria um status maior? Eu fico pensando nisso, cara. Eu fico pensando nisso. E o Dirk é só um exemplo, tá, gente? O Allen Iverson. Se no Prime ele tivesse saído do Sixers e ido pra um time mais forte, ido pra um Lakers. Ah, paneleiro, beleza, mas ia ganhar um título, não ia? E aí, será que a carreira do Iverson não seria vista de uma outra forma? Ele tendo um título? Você entende? Se o Chris Paul, se aquela troca pro Lakers tivesse acontecido, não tivesse sido vetada, será que a carreira dele não seria maior do que é? Com o título na conta? Porque aquele Lakers com Chris Paul e Kobe, no mínimo, brigaria por título, né? No mínimo. Na época que o Chris Paul iria pro Lakers, pô, brincadeira. O Chris Paul voando. Discutivelmente o melhor armador da liga na época, né? Eu fico pensando nisso, cara. E me chateia muito essa questão de talentos desperdiçados. E o LaMelo tá sendo desperdiçado. Tá sendo desperdiçado. Só que aí parece que ele tá começando a perder a paciência. Diferente do Dirk, por exemplo, que mesmo, né, lidando com vários anos sem ter um time realmente competitivo e manteve ali a paciência, se manteve no time, o LaMelo parece estar perdendo a paciência. Saiu aí a informação do Mike Scotto, então é uma fonte boa, de que o LaMelo tá querendo competir.
né? Ó, a aspa do Mike Scotto foi a seguinte: não ser All-Star o afetou, porque a situação de Charlotte acabou com as suas chances esse ano. A questão é até quando o Ball vai esperar para que o Hornets melhore. Então parece que o fato dele não ter ido pro All-Star mexeu com ele não aguenta mais, tá nesse limbo. Porque querendo ou não, quando você tá num time que não compete, você acaba sendo esquecido. Você acaba vendo outros nomes que talvez não sejam tão talentosos quanto você, tendo mais oportunidades pelo simples fato de estarem em um time melhor. Por exemplo, eu sou muito fã do Cade Cunningham, tá? Acho o Cade Cunningham um puta jogador. Mas em termos de talento, o LaMelo é mais talentoso do que o Cade Cunningham. Mas quem é que foi pro All-Star no final das contas? Entendeu? Por quê? Porque muita gente não votou no LaMelo porque ele tá num time que não briga por absolutamente nada. E aí entra no argumento dos números vazios, né? Das estatísticas vazias. Você ter estatísticas boas, ótimas, num time ruim, vale muito menos, pra muita gente, né? Do que ter números bons, talvez não tão ótimos, mas números bons, em um time muito bom, né? Então parece que isso tá chateando o LaMelo e, velho, é aquilo. Uma super estrela chateada é sempre um risco de pedido de troca. Sempre existe esse risco. E aí, se as coisas em Charlotte não começarem a virar logo, pode ser que o LaMelo peça uma troca e vá pro mercado. E é um cara, bichão, que se pinga no mercado, ele não fica muito tempo, não. Não fica muito tempo, não. Todo mundo vai pelo menos dar uma olhadinha ali na sua situação pra ver se dá pra fazer uma proposta pelo LaMelo. Porque é um cara que não vai pro mercado toda hora. Entendeu? E aí times que tem problemas na armação, como Miami, por exemplo, cara, iria babando em cima do LaMelo. Babando. Eu só tenho um exemplo, vários outros. Brooklyn Nets. Esses times vão babando em cima do LaMelo, se ele for pro mercado. Então, cara, sim. A dica é, você é GM de um time, de uma franquia, e tem um jogador desse nível, LaMelo Ball, corre pra montar um time bom pra ele. Porque hoje em dia, eu observo que essa nova geração, essa nova safra de jogadores, eles não são tão pacientes como os jogadores da geração do Dirk, por exemplo. Hoje, bichão, se o time não mexe os pauzinhos logo pra você competir, pra você ser campeão, o cara mete o pé. Ó, o Giannis. Se o Bucks não tivesse trocado pelo Lillard, o Giannis tinha ido embora. O Giannis não tinha renovado o contrato. Ele deu vários indícios disso. E ele segue dando indícios disso, de que se o Bucks não for competitivo, ele vai meter o pé. Entendeu? Então, se o Hornets não movimentar, corre o risco de perder o LaMelo. E aí, irmão, perder um LaMelo Ball é um baque enorme. Assim como é um baque, foi e está sendo um baque pro Dallas, perdeu o Luka. O problema, a diferença, né, é que o Hornets perderia o LaMelo sem querer, né? Porque não é o Hornets que quer perder o LaMelo. No caso, o Dallas perdeu por vontade própria, né? Deixou ele ir, trocou o cara. Aí são situações diferentes. Mas enfim, LaMelo tá insatisfeito, aparentemente, e pode ser aí que no futuro próximo a gente veja o Lamelinho pingando no mercado, o que com certeza seria, né, pensando, né, no entretenimento, seria maravilhoso, né? Pô, LaMelo no mercado é um entretenimento sensacional. O que vai ter de vídeo aqui no canal explorando cenários de troca envolvendo o LaMelo é brincadeira. É brincadeira. Então, vamos aguardar o desenrolar das coisas lá em Charlotte. Bom, dando sequência, tivemos Cleveland e Heat se enfrentando lá em Cleveland, né, lá em Ohio.
Cavaliers sustentando uma sequência de 11 vitórias seguidas. E o Heat tentando aí chegar finalmente nos 50% de aproveitamento na temporada, né? Essa é a grande missão aí do Heat. E aí os dois se enfrentaram, foi um jogo bem disputado, né? Miami fez jogo duro, tanto que chegou ali nos últimos 4 minutos vencendo por 2 posses, né? Então, vinha sendo um bom jogo do Heat, Bam Adebayo jogando pra caralho, mas aí no fim, o Cavs, muito na base de DeAndre Hunter, de Max Strus, de Donovan Mitchell, o Cavs conseguiu reverter a desvantagem, assumiu a liderança, foi um ótimo quarto período do Cavs, especialmente ali o clutch time. E aí, com o placar de 112-107, Cleveland garantiu o resultado. São 12 vitórias seguidas para o Cavaliers, 52 vitórias na temporada, 29 em casa e vaga carimbada, confirmada nos playoffs. O Cleveland Cavaliers é o primeiro time oficialmente garantido na pós-temporada da NBA. E isso com 20 jogos de antecedência. Uma marca, um feito admirável. É claro que isso não significa nada em termos de garantiu a vaga antecipada, vai ser campeão? Não tem como saber. Não tem como saber. Mas, mesmo ainda não sendo... Tipo, você ter a vaga garantida não é um título, né? Então, mesmo ainda não sendo um título, é algo que tem que ser comemorado e tem que ser enaltecido, sim. Num leste tão competitivo como tá sendo nessa temporada, com o top 6, né, formado por ótimos times, você garantir a vaga, ser o primeiro a garantir a vaga, com 20 jogos de antecedência, numa conferência onde tem Boston Celtics, é um feito, cara, muito grande, mano. O Cavs tá fazendo uma temporada histórica, o que o Cavs tá fazendo, e um baita resultado, cara. Baita resultado, Donovan Mitchell 26 pontos, jogando demais. Evan Mobley fazendo mais um ótimo jogo. Darius Garland também jogando muito bem, 15 pontos, 10 assistências. DeAndre Hunter com 16 pontos, aparecendo muito bem ali na reta final, conseguindo várias big plays. Mano, baita resultado e temporadaça do senhor Cavaliers. Temporadaça. Já Miami, mais uma derrota na conta e um fechamento de jogo bem complicado, né, cara? O Miami vacilou muito na reta final. O senhor Terry Rozier, bizarro o que ele fez, né? Bizarro como ele foi um agente infiltrado ontem. Malandro jogou 40 minutos, teve 3 de 14 de field goal, 1 de 8 para 3 e cometeu 4 turnovers. E assim, turnovers idiotas. Turnovers idiotas. O Terry Rozier, ele foi terrorista ontem, mano. Foi terrorista. E o Erik Spoelstra não ter tirado ele, ter mantido ele em quadra por 40 minutos, foi uma loucura. Foi uma verdadeira loucura. Loucura. E lembrando que, só pra pontuar, né? Nem Tyler Hero e nem Andrew Wiggins jogaram ontem, né? Então, 2 desfalques importantes. Mas mesmo assim, cara, dava pra Miami ganhar. Se Miami tivesse cometido um pouco menos de cagada, e se o Terry Rozier não tivesse, né, bêbado, que ontem ele tava bêbado. Ontem, claramente, ele não tava sóbrio. Se essas coisas não tivessem acontecido, o Miami poderia ter ganhado, cara. Poderia ter ganhado. Mas o poderia não entra em quadra, né? E aí, derrota na conta. Na sequência, tivemos o duelo dos favoritos aí, né? Na Copa Cooper Flag. Washington Wizards e Utah Jazz se enfrentaram. E no famoso jogo onde ninguém quer ganhar, o perdedor foi quem ganhou, né? O Wizards ganhou o jogo, 125-122. Alex Sarr entregando um belíssimo jogo de 21 pontos. Um dos melhores jogos dele na temporada.
E aí o Wizards conseguiu sua 12ª vitória, mas pensando na Copa Cooper Flag, foi uma derrota, né? Porque na Copa Cooper Flag vence quem perde. E aí então, no caso, o vencedor foi o Jazz, que sofreu sua 47ª derrota na temporada. Jazz que tem só 2 derrotas a menos do que o Washington Wizards. Então, ó, vamos correr, Jazz. Vamos correr, vamos perder mais aí. Porque né, pra passar o Wizards na Copa Cooper Flag. Esse é o grande objetivo da franquia de Salt Lake City, né? Na sequência tivemos Bucks e Dallas, um jogo lá em Milwaukee, um jogo que em condições normais seria tranquilamente um dos melhores jogos aí da semana, mas como o Dallas está totalmente esfacelado, acabou que foi um jogo, né, tranquilinho pro Bucks, jogo fácil, vitória por 30 pontos, 137-107 foi o placar final. Um jogo totalmente bem controlado, bem fácil para Milwaukee, né? Não perdeu nenhuma parcial, venceu todas, passou dos 30 pontos em 3 das 4 parciais, meteu 43 pontos no primeiro quarto. Foi um amasso, verdadeiro amasso. Giannis Antetokounmpo entregando aí seus 32 pontos. Giannis, que ontem atingiu a marca de 20 mil pontos na carreira. É uma marca importante. Ainda mais pensando que é um cara de 31 anos, né? O Giannis, né? Se não me engano. Deixa eu ver. Só confirmar. 30 anos, na verdade. 30 anos o Giannis. Então, cara absurdamente jovem, já chegando a essa marca. É um jogador incrível, né, cara? É um jogador incrível. Para além do Giannis, vale o destaque também pro Damian Lillard, com 34 pontos, jogou muito bem. E aí, Milwaukee chega aí a sua 4ª vitória seguida, a sua 36ª na temporada, segue aí na caça do New York Knicks. Diferença agora pro Knicks é de... É de 6, 7, 8, 9, de 4 jogos. Diferença só de 4 jogos, então o Bucks aos poucos, né, vai tirando aí a desvantagem. E é isso, cara. Momento muito bom do Bucks e momento terrível para Dallas, que, ao que tudo indica, deve tancar nesse restante de temporada, né? Deve entrar aí na Copa Cooper Flag junto com o Wizards, Utah Jazz e companhia. Realmente uma pena, né? Uma pena o torcedor do Dallas, né? Triste demais. Falei ontem, né, que o que o Dallas Mavericks fez com o seu torcedor nessa temporada é de uma crueldade absurda, né, cara? Absurdo. Foda. Bom, os últimos 3 jogos, Denver Nuggets venceu a equipe do Kings por 116-110. Sacramento, cara, entregou uma atuação muito boa lá no Colorado. Muito boa mesmo, cara. O Kings, falar bem a verdade, o Kings merecia ganhar. Merecia ganhar. Sem Domantas Sabonis ali, com Valanciunas titular, o time conseguiu executar uma marcação em cima do Denver muito bem feita. Muito bem feita. Claramente o Doug Christie estudou muito bem o jogo, né, do Denver contra o Lakers. Pegou muita coisa daquele jogo e aplicou bem ontem, né? A marcação em cima do Jokic, rodear ele de corpos ali, não dar liberdade para ele, foi algo que foi muito bem feito durante todo o jogo. O Jokic, mesmo metendo ali, né, 22 pontos, 15 rebotes, cara, não foi um jogo bom do Jokic não, tá? Assim, jogo bom. Foi um jogo bom, mas pros padrões Jokic não foi um grande jogo. Muito desconfortável a noite inteira, cometendo muito turnover. Foram 7 turnovers pro Jokic. Né, claro, o Lakers conseguiu limitar muito mais o Jokic, né? O Lakers anulou o Jokic. Essa é a verdade. O Kings não anulou, mas limitou muito o jogo dele. Então, o Kings fez o que tinha que fazer, cara. Limitou o Jokic ofensivamente. Cara, teve um ótimo aproveitamento no perímetro, 40% de aproveitamento. O DeMar DeRozan metendo 4 bolas de 3, coisa que não é comum. O Valanciunas, mesmo não sendo tão bom quanto o Sabonis,
Fez um cosplay de Sabonis muito bem feito. 19 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, jogou muito bem. Zach LaVine ajudando com 20 pontos. Sabe, Keon Ellis aparecendo muito bem na defesa, 2 steals, 2 tocos. O banco ali com o Jake LaRavia. Apesar que no fim o LaRavia tentou também uma bola absurda, né? Um arremesso bizarro. Mas fez um bom jogo e muitas vezes marcando o Jokic também. Então, o Kings, cara, fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Meteu um primeiro quarto de 42-29. O problema foi que na reta final ali do jogo, o Denver se superou, cara. A marcação do Denver no último quarto foi impecável. Limitou o Kings a só 17 pontos. Uma coisa que não costuma acontecer, na verdade nunca acontece, mas aconteceu ontem, foi o fato de que o Denver, nos minutos sem o Jokic, conseguiu jogar bem. Conseguiu jogar bem. O Zeke Nnaji ontem fez um dos seus melhores jogos, assim, em muito tempo. Meteu 10 pontinhos, deu 3 tocos em 19 minutos. Né? O Denver conseguiu sobreviver aos minutos sem o Jokic. Um cara que foi muito importante nisso também foi o Russell Westbrook, né? Inclusive, o segundo tempo do Westbrook foi... Cara, foi absurdo, né? Foram 20 pontos dele no segundo tempo. Terminou o jogo com 25, 20 no segundo tempo, cara. Fora a entrega dele na defesa, sabe? Foi um puta jogo do Westbrook. Pra mim foi o grande nome da vitória do Denver. Pra mim foi ele. Claro, o Jamal Murray também foi muito importante com 24 pontos. Christian Braun com 15. O Michael Porter, aproveitamento horrível nos arremessos. Mas pegou 12 rebotes importantes. Mas pra mim o Westbrook foi o cara. Foi o cara. O segundo tempo dele, o último quarto dele... Mano, ele foi absurdo. Então, o Kings fez o jogo que tinha que fazer. Mas o Denver conseguiu crescer, conseguiu se superar, buscou a virada e garantiu a sua 40ª vitória na temporada. É a, sei lá, terceira ou quarta temporada seguida que o Denver passa, né? Das 40 vitórias, que chega, né, a pelo menos 40 vitórias. Acho que é a quarta ou quinta temporada seguida, enfim. O Denver tá numa sequência aí de anos excelentes, né? Estabeleceu-se aí, de fato, como uma força enorme na Conferência Oeste. De novo, chegando às 40 vitórias e vai passar das 40 vitórias, obviamente. Tem muito jogo ainda pra disputar. Então, resultado importantíssimo pra Denver. E um resultado, cara, frustrante pro Kings pelo jogo que o Kings fez. O Kings realmente merecia muito a vitória. Mas não deu. O Kings viu sua sequência de 4 vitórias seguidas ser interrompida. Perdeu aí, mas deu pra tirar muita coisa boa do jogo do Kings, tá? Deu pra tirar muita coisa boa, especialmente na parte defensiva. Realmente eu gostei muito do que eu vi. Gostei demais mesmo. Mesmo, olha aqui. Mesmo. Isso. Meti o chavinho aqui. Penúltimo jogo, Thunder e Grizzlies se enfrentando, duelo do topo da Conferência Oeste. Thunder embaladaço, né, cara? Entrou no jogo de ontem com 50 vitórias. Pegou um Grizzlies que, né, tá bem, óbvio. Não tem como falar que o Grizzlies não tá bem. São 38 vitórias na temporada. Mas, né, vinha de 3 derrotas seguidas e tal. Então era um Memphis não tão bem, né? Em compensação, o Thunder, 4 vitórias seguidas na conta, jogando muito bem. Então, era um duelo que tinha um claro favorito, né? O Thunder era bem favorito no jogo de ontem, mesmo jogando fora de casa. E, no fim, o favoritismo do Thunder foi confirmado, né? O Oklahoma entregou uma atuação extremamente consistente, vencendo todas as parciais, passando dos 30 pontos em 3 das 4 parciais, não cedendo 30 pontos em nenhuma delas, né? Então foi um jogo muito coeso por parte do Thunder. Shai, mais uma atuação nível MVP, 41 pontos para ele, 8 assistências, 14 de 25 nos arremessos. O Shai já tem nessa temporada. Esse número é impressionante, cara. O Shai tem
14 jogos de pelo menos 40 pontos nessa temporada, gente. Isso é muito absurdo, mano. Isso é muito absurdo. Eu sei que muita gente tem hate do Shai, muita gente não gosta do jogo dele, acha o jogo dele chato e tal. Eu acho maravilhoso, né? Sem nenhum clubismo. Mas eu acho o jogo do Shai maravilhoso. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta e tal. Mas uma coisa que é inegável é o fato de que o Shai, ele está se estabelecendo como um dos grandes cestinhas, um dos grandes scorers dessa geração. Hoje pra mim é indiscutível que o Shai é o melhor cestinha da NBA. Hoje, pra mim, sim, na arte de marcar pontos, o Shai, ele é absurdo, cara. O Shai, ele vai te entregar numa noite média 30 pontos. 30. Esse é o jogo padrão do Shai. O jogo fraco do Shai é um jogo de 21 pontos. E aí ele tem explosões de 40, de 50. E nisso, durante isso, entregando uma defesa absurda, armando o jogo, distribuindo assistências. Esse é o Shai. E aí você vai falar pra mim que um cara desse não tem competição com o Jokic, o MVP. Não tem competição, caralho. Tem muita competição. Hoje o Jokic pode estar na frente, mas, mano, pra mim a disputa tá abertaça ainda. Tá abertaça. Pra mim tem muita disputa, tá? Então, mais uma grande atuação aí do candidato MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Jalen Williams, mesmo tendo problemas com arremesso, entregou uma atuação de 20 pontos e 9 assistências, foi muito importante. Isaiah Hartenstein, mais um duplo-duplo na conta do homem. Lembrando que o Thunder tá sem o Chet. Importante lembrar. O banco aparecendo com o Aaron Wiggins, com o Jalen Williams. Então, mais uma boa atuação. Boa não, né? Mais uma ótima atuação do Tandão. Mais uma vitória na conta. 51 vitórias na temporada. São 5 vitórias seguidas. Resultado excelente. E o Memphis, derrota, né? Mais uma derrota aí, 24ª derrota. O time aí vive um momento de oscilação, né? Ontem, o Ja Morant foi o grande destaque, com 24 pontos. Justiça seja feita, tava sem JJJ. Então, uma ausência muito grande. JJJ, que é o melhor jogador do Memphis na temporada. Então, obviamente, ele fez muita falta. Mas é aquilo, né? Dava pra ter feito mais. Até porque a gente já viu esse Memphis jogando mais bola. A gente já viu o Memphis jogando bem mais do que tá jogando. Então, acho que cabe um puxãozinho de orelha aí pro time, pro Taylor Jenkins, porque realmente o Memphis tá abaixo do que já esteve em outrora nessa mesma temporada. Tanto que hoje o Memphis tá na 4ª colocação. O mesmo Memphis que estava em segundo há pouco tempo atrás, né? Então, o Denver tá assim, enquanto outros times estão no acrescente. Lakers, principalmente, Golden State. Então, acho que é a hora do Memphis dar abrir o olhinho ali, porque a distância pro play-in não tá tão grande, não. O Minnesota só tem 3 vitórias a menos do que Memphis. Minnesota que tá em 7º, então, hora do Memphis abrir o olhinho. Hora de abrir o olhinho aí, tá? E pra terminar, né, nossa edição aí de quinta-feira, falar sobre a outra grande atuação individual que tivemos ontem, que foi a atuação de 50 pontos do nosso querido Barba, né? Ontem, James Harden entregou um dos seus melhores jogos aí nos últimos anos, né? Meteu 50 pontos contra o ótimo Detroit Pistons, né? Uma vitória importantíssima pro Clippers, 123-115. Clippers que vinha de 3 derrotas seguidas, né? 2 contra o seu grande rival, Los Angeles Lakers. Então, era um contexto de pressão pro Clippers. Era um jogo difícil porque era back-to-back, sem Kawhi e sem Norman Powell, né? Então, era um jogo complicado pro Clippers, mas o Harden conseguiu fazer a sua mágica, né? 50 pontos pro homem, um jogo... Cara, um jogo nível Harden 2018, 2019, tá? Foi esse nível. Ontem o Vintage Harden
apareceu com força e o Pistons sofreu. Sofreu apesar do ótimo jogo do Cade, de 37 pontos e 10 assistências. Detroit não foi páreo ao Clippers, que fez um ótimo fechamento de jogo, isso tem que ser falado. E grande resultado, cara. 23ª vitória do Clippers, Clippers encerrando sua sequência de derrotas, Detroit sofrendo sua 28ª. E esse jogo excepcional do Barbudo. Puta jogo do Harden, hein? Puta jogo. Né? E assim, teve tudo, né? 50 pontos, 20 idas pro lance livre. Ontem realmente a gente viu o Harden de 2018 em ação. Ontem foi coisa linda. Só faltou o triple-double. Se ele mete o triple-double com 50 pontos e 20 idas pro lance livre, aí é total Harden de 2018. Né? Só faltou isso. Só faltou isso. Mas, brincadeiras à parte, cara, foi um puta jogo e foi... Eu falo, cara, tá sendo muito legal ver o Harden nessa temporada, mano. Tá sendo muito legal. Muito legal mesmo. Pra além dele, eu acho que vale um destaque aí pro Bogdanovic. Excelente jogo, sendo titular, meteu 23 pontos. O Zubat com mais um duplo-duplo de 20 pontos, 22 pontos e 11 rebotes pra ele, jogando bem também. E bela vitória, cara. Realmente uma belíssima vitória da Sociedade Esportiva Los Angeles Clippers. Grande resultado, tá? Então, é isso, gente. Sobre os jogos de ontem era isso, tá? Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Agradeço a todos aí pela audiência. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, né? Faz tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer. A gente se vê amanhã com mais uma edição, tá? Grande abraço, ótima quinta-feira pra vocês. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Beijo no coração de vocês e tchau!